Você fica com a gente na próxima meia hora. Que bom te receber aqui. O Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, abriu as inscrições para estudantes que pretendem ingressar no ensino superior no segundo semestre de 2020. A repórter Fabiana Vantucci tem mais informações. Após um período de adiamento, o Ministério da Educação abriu as inscrições para o FIES, o programa de financiamento para estudantes que desejam cursar o ensino superior em universidades privadas. Podem se candidatar estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010 e tiveram média superior a 450 pontos nas notas das 5 provas e que não tenham zerado a redação. Os estudantes também devem possuir renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos por pessoa. Os candidatos podem escolher até 3 opções de curso no momento da inscrição. Para mais informações, acesse fies.mec.gov.br. As inscrições vão até o dia 31 de julho e o resultado está previsto para o dia 4 de agosto. De Curitiba, Fabiana Vantucci, para a TV Evangelizar. E o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, entrou com 2 projetos de lei inéditos no estado na Assembleia Legislativa. Esses 2 projetos têm relação direta com veículos automotores. Acompanhe. O governador do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, apresentou 2 projetos de lei à Assembleia Legislativa do estado, que, se forem aprovados, vão beneficiar e muito os proprietários de veículos automotores. O primeiro projeto diz respeito ao parcelamento do IPVA, aquele imposto que a gente paga sobre o carro em até 6 vezes. Caso seja aprovado, o parcelamento já é válido para este ano, ou seja, mesmo quem está em atraso com o imposto pode dividi-lo em 6 vezes ainda em 2020. Essa medida vem ajudar a população, principalmente nessa época de pandemia, e também diminuir a inadimplência. Só para você ter uma ideia, no Paraná, até junho deste ano, 23% das pessoas não pagaram o IPVA. Outra medida apresentada pelo governador Ratinho Júnior à Assembleia diz respeito às diárias de carros apreendidos e que estão nos pátios tanto do Detran quanto da Polícia Militar. Se o texto for aprovado, a pessoa tem que pagar apenas a primeira diária, que corresponde ao serviço de reboque do veículo até o pátio, e teria isenção a partir da segunda diária. Esses 2 projetos, que são inéditos no estado, serão votados nos próximos dias. Rafael Lafranchi para a TV Evangelizar. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que suspende o prazo de receita médica durante a pandemia. A partir de agora, também são válidas receitas de medicamentos sujeitos à prescrição e de uso contínuo. A lei é válida enquanto durarem as medidas de isolamento para a contenção da pandemia de Covid-19. A norma serve para receitas médicas e odontológicas. E agora uma boa notícia com relação ao combate ao coronavírus. O governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, fechou hoje um acordo com um laboratório chinês para o teste e produção de vacinas contra a Covid-19. Caso a vacina seja aprovada, o estado vai fornecer não só vacinas para os paranaenses, como para o Brasil e a América do Sul. Acompanhe. Nós assinamos hoje o acordo de confidencialidade e também já do repasse de informações da fase 1 e fase 2 da Sinopharm, que é o maior laboratório chinês e que está entre 3, 4 laboratórios do mundo na terceira fase de testes da vacina contra o Covid-19. O Paraná foi eleito nesta parceria com a Sinopharm, através do nosso Tecpar, o laboratório que vai colaborar nessa terceira fase de testes e, acima de tudo, assim que comprovadamente, cientificamente, a vacina tenha eficácia, vai colaborar também na produção e na distribuição dessa vacina para o Brasil e para outros países da América do Sul. Nós estamos felizes e honrados em utilizar o nosso Tecpar nesta parceria com a Sinopharm, que é esse grande laboratório mundial que vem pesquisando e está de forma avançada na questão dos testes da Covid-19. Uma pesquisa conduzida por um professor de medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC, em parceria com 9 pesquisadores internacionais,
apontou que as máscaras de tecido que são feitas em casa podem impedir a transmissão da Covid-19. A proteção acontece de forma semelhante às máscaras cirúrgicas. O estudo foi publicado em uma das revistas médicas especializadas influentes no mundo. O Pauta Aberta conversou com um dos responsáveis pelo estudo, o professor de medicina Roberto Pecoites Filho. Veja o que ele disse. Essa pesquisa ela teve início de forma até inusitada, né? Numa discussão informal entre pessoas que têm em comum o interesse por medicina baseada em evidência. E nessas discussões iniciais, isso levantou a curiosidade do grupo para, de uma forma sistemática, né, buscar a informação disponível nos estudos publicados ao longo das últimas décadas e, de certa forma, analisar a qualidade dessa informação e a robustez, vamos dizer assim, dos estudos publicados no passado. E, de forma consistente, e para a gente até um pouco surpreendente, né? Os dados publicados até o momento, eles mostram que existe uma boa evidência, uma evidência forte de que máscaras elas são capazes de reduzir de forma muito significativa a transmissão de gotículas e aerosóis através da máscara. Quase todos esses estudos baseados na transmissão de dentro para fora, né? Ou seja, das vias aéreas, da boca das pessoas, quando falam, quando espirram, quando se comunicam, para o ambiente externo, contaminando superfícies e ambientes. Uma outra coisa que é interessante é que a gente notou, que eu acho que é uma informação que tem um fundo prático importante, que a gente notou que nesses estudos, a capacidade da contenção dessa transmissão de máscaras de pano feitas em casa era semelhante ao atingido pelas máscaras cirúrgicas, o que dá suporte para o uso dessas máscaras feitas em casa, né? Um importante, que também é um achado na nossa pesquisa, a gente observou que para que haja uma equivalência entre a máscara cirúrgica e a máscara feita em casa, 2 camadas de pano têm que ser agregadas. Uma camada não parece ser o suficiente, a segunda camada ela é muito importante para garantir essa eficácia das máscaras na transmissão de gotículas e de aerosóis. Portanto, eu acho que essa informação publicada recentemente, né, na revista Annals of Internal Medicine, que é uma revista de alto impacto da Sociedade Médica Americana, ela dá suporte para a utilização de máscaras como uma das estratégias para a redução da transmissão de doenças infecciosas e com aplicação em Covid-19. E o programa Pauta Aberta vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação para você. O Pauta Aberta está de volta. Obrigada por sua companhia e audiência em todo o país. O Paraná enfrenta a maior estiagem da história e, apesar deste cenário, produtores de milho da região noroeste do estado estão otimistas com a colheita deste ano. São 250 hectares de milho e uma produtividade de encher os olhos. Com lavouras em 3 cidades na região noroeste do Paraná, seu Luiz Palaro está com o maquinário a todo vapor na colheita e espera bons resultados. Os primeiros materiais estavam na base de 120, 130 sacos por hectare, mas acho que uma média de 100 sacas por hectare. Para alcançar esses números, mesmo enfrentando uma estiagem severa, o produtor investiu na lavoura desde o começo. Aqueles produtores que investiram um pouco mais na adubação de base, na adubação de cobertura, né? Usou ureia, né? Esses produtores eles vão ter uma produção melhor. Além do investimento em tecnologia e em tratos culturais, seu Luiz acredita que um detalhe no campo faz toda a diferença. E a receita que ele segue há 50 anos está na ponta da língua. Não prossiga semeando se não volta para cuidar. O olho do dono é quem guarda o boi, tem que estar todo dia na roça. Outro motivo, além da produtividade, que está deixando o produtor feliz da vida, é a rentabilidade.
é que com o dólar em alta, o milho tem sido tão lucrativo como a soja. No momento, o safrinha agora é soja, porque o milho está dando mais do que a soja, né? Quem fez bom investimento, quem fez contratos, teve os contratos até bons, hoje o preço está excelente, então já se fala em rentabilidade bem maior do que na soja. O produtor está muito animado, principalmente também com os preços, né? Que está se mantendo aí altos, né? Nesse momento aí de colheita. Geralmente em anos anteriores cai um pouco nesse período. E esse ano está acontecendo ao contrário, né? Apesar de tudo que está acontecendo, né? Devido a essa pandemia, o agronegócio ainda está sendo muito lucrativo. O senhor está feliz, então? Claro. E a gente continua ainda falando de agricultura porque também tem uma família na região noroeste do estado do Paraná que também está muito otimista. Eles são da cidade de Nova Esperança. Esta família, lá eles são um exemplo na plantação de laranja. Na propriedade dessa família são aí plantadas mais de 30 mil pés de diversas espécies de laranja. Já faz 16 anos que a criação de gado de corte deu lugar para a citricultura. Estamos em Nova Esperança, em uma propriedade de pouco mais de 30 alqueires. Por aqui, a família Haddad decidiu investir na produção de laranja e hoje é referência na região. São 30 mil pés de 5 variedades, 18 mil em plena produção e há poucos dias do início da colheita. A beleza dos pomares realmente impressiona, mas não é só isso. Além de bonitos, os pés estão sadios e apresentam baixos índices de uma doença chamada greening, a mais comum na produção de laranja. Segundo a engenheira agrônoma que acompanha a produção há 6 anos, a doença causa um enorme prejuízo. Por isso, requer acompanhamento técnico constante. Essa doença, basicamente, ela mata a planta, né? Ela, com o decorrer dos anos, às vezes você não vê o sintoma instantaneamente, demora, fica inoculada na planta até por 4 anos. Como ela ataca o sistema radicular da planta, então não adianta fazer poda. Então a melhor forma hoje é ser feita a erradicação das plantas. E a gente trabalha com inspeções, né? Treinamento dos funcionários e erradicação de plantas contaminadas. Né? Aqui nessa área já foi bastante planta erradicada, mas na área que a gente está formando nova agora, né, o índice é muito baixo, né, devido a essa precaução que temos agora. Outro desafio que o produtor conseguiu driblar com o conhecimento foi a estiagem, que desde o ano passado vinha castigando as lavouras. Eu procuro seguir à risca, né, as orientações dos técnicos, fazendo adubação, né, parcelado, né, durante todo o ano, né, para preparar a planta para a florada. Todo ano eu faço a poda de condução, né, penteando a planta por fora, né, para estimular ela a fazer uma vegetação nova. O resultado do trabalho tem servido de inspiração para outros produtores e é a prova de que a prevenção é o melhor caminho para a produtividade. Tem produtor que fica escutando o que o outro fala e acaba não focando na assistência que está ali para prestar o melhor serviço para ele. Então a gente traz aqui e fala assim, ó, se você fizer dessa forma aqui, você vai ter essa produtividade. Você não fez, então você está sofrendo hoje com os problemas da baixa produção na sua área. Olha, a gente sabe que quando o assunto é ir ao médico, a grande maioria dos homens foge. Eles não gostam muito e tem aqueles que não vão de jeito algum. O problema é que a falta deste hábito representa um risco para a saúde. Acompanhe na reportagem. Qual foi a última vez que você procurou um médico? As mulheres com certeza vão responder que não faz muito tempo. Agora, quanto aos homens, a resposta é outra. O Marcos, por exemplo, fugia do médico. Um susto fez ele mudar de ideia. Tive um problema de anemia muito sério, devido a uma cirurgia que eu tinha também, né, que agravou ainda mais esse meu problema, uma cirurgia do intestino. De 13 anos atrás, e
uma vida sedentária e de uma má alimentação. O pior é que as estatísticas comprovam que os homens não gostam de ir ao médico. No Brasil, quase 40% dos homens com até 39 anos e 20% com mais de 40 só procuram atendimento quando se sentem mal. Essa médica explica que a falta desse hábito é cultural. Já lá da nossa época das avós, tinha-se aquela crença que o homem ele era mais forte, ele era o provedor da casa, então ele não podia muito reclamar, tinha que estar sempre tudo certo, reclamar era coisa de mulher. Então a gente ainda carrega muitos vestígios da nossa cultura. Nós ainda temos uma prevalência de uma sociedade um pouco mais machista, onde o homem ele não é desde criança habituado a procurar. E também a menina, ela menstrua. Menstruando, ela precisa o quê? Fazer a consultinha dela no ginecologista lá desde a adolescência, então a mulher já vai criando esse hábito. Mas procurar o médico somente quando tem algo errado é um risco para a saúde do homem. Quando a gente pensa na saúde do homem, quais são as principais coisas que o acometem? A saúde mental, o estresse, as DSTs, a hipertensão, a diabetes, o câncer e o infarto. Todas essas a gente consegue trabalhar através da manutenção da saúde. Então, realmente estar com seus exames regularizados, ver sempre a cada 6 meses ou pelo menos uma vez ao ano, fazer a reposição, identificar esses pequenos pontos e tratar antes que isso vire um diagnóstico de doença é fundamental. O ideal é fazer exames de rotina a partir dos 30 anos de idade, pelo menos uma vez por ano. Mas se você anda fugindo da consulta, comece a mudar alguns hábitos. Cigarro é mais prevalente no homem, o álcool é mais prevalente no homem também. Então, eliminar esses dois vícios, ou pelo menos diminuir em grande parte, ajuda bastante. A prática regular de atividade física, a manutenção de uma boa dieta, de uma atividade física regular e procurar se estressar menos. Com essas pequenas dicas, a gente já elimina uma grande parte das doenças que acometem os homens. O Marcos aprendeu que prevenir é o melhor caminho. Eu faço exames de rotina de 3 em 3 meses de sangue, eu sempre estou buscando ver se está tudo certo junto à minha médica. Sempre estou pensando assim, como é que eu quero estar quando eu tiver meus 70, 80, 90 anos, sabe? E aí, Rafael, você é daqueles que não gosta de ir ao médico? Olha, Patrícia, eu preciso fazer minha meia-culpa aqui. Realmente, os homens fogem, eu sou o que fujo de médico também. Preciso fazer check-up e olha, estou enrolando desde o começo do ano, viu? Mas não pode, né? Fica o puxão de orelha aí. Todos os homens precisam fazer o check-up, precisam ir ao médico fazer os exames de prevenção, né? Isso é importante para a saúde, hein, Rafael? Sempre tem uma desculpa para não ir, é impressionante. Mas não pode. É verdade. E agora nós vamos falar de isolamento social. Como você sabe, o isolamento social mudou a vida de todos nós, inclusive a das crianças que desde que foi instaurado o período de pandemia, estão em casa tendo aulas virtuais pelo computador. Mas atenção pais, você sabia que o uso excessivo das crianças à frente do computador e de objetos eletrônicos pode trazer graves problemas para a visão? A rotina das crianças mudou. Com o isolamento social, os estudantes passaram a ter aula pelo meio digital, ficando mais tempo em frente a computadores, celulares e televisão. Mas é preciso que os pais fiquem atentos à saúde visual dos filhos. O uso excessivo de aparelhos eletrônicos pode afetar a visão. É o caso desta família. A estudante Giovana, após as aulas online, passou a se queixar de dor de cabeça devido ao tempo exposta em frente às telinhas. Ela tinha feito recentemente já o óculos dela, mas isso acabou preocupando e foi o que acabou levando ela para uma consulta, né, para ver o que estava acontecendo. E realmente, a suspeita foi confirmada por causa de ficar muito tempo ali na frente do computador. Mais alguma dúvida, gente? Não, prof. Os aparelhos eletrônicos, eles podem afetar a visão. E, na verdade, nos últimos anos, nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia do que nós chamamos de miopia, que é um erro refrativo, é uma dificuldade de enxergar de longe e uma facilidade de enxergar de perto. Isso por conta do uso excessivo dos eletrônicos. A gente sabe que esse uso excessivo de tablet, celular, TV, esse esforço excessivo que a criança e o adolescente fazem para
para perto, predispõe o aumento da miopia. Entre cada aula, fazer um intervalo de pelo menos uns 10 minutos. Mesmo os adultos, né, que estão em home office, se estão, né, trabalhando muito com o computador, a cada hora faz uma pausa, olha na janela, olha para longe para relaxar a musculatura ocular. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2050, metade da população brasileira vai sofrer com o uso excessivo de aparelhos eletrônicos. Normalmente eu sento em frente ao computador e ali começa a jornada de trabalho, né? Eu trabalho como designer, então ali também se torna um meio de comunicação, porque a gente conversa com as pessoas do trabalho, familiares também, tudo por ali. Depois, até que termina o trabalho, você continua em frente ao computador, porque às vezes você quer assistir alguma coisa, jogar alguma coisa, utiliza também o computador, videogame, tela, televisão. A prática vem afetando crianças, jovens e adultos, sem distinção. A cada 10 casos de miopia, 9 são provocados pelos hábitos do dia a dia. Existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, em relação ao tempo limite do uso de eletrônicos por crianças. A gente recomenda que, abaixo dos 2 anos, esse contato seja mínimo, entre os 2 e 5 anos, não passe de 1 hora por dia e, acima dos 5 anos, não passe de 2 horas por dia. A gente já recomenda que a primeira consulta de rotina seja feita no primeiro ano de vida, mesmo que a criança não tenha sintoma nenhum. Os principais sintomas de problemas de visão são sensação de vista cansada, dor de cabeça frequente, vermelhidão e dor nos olhos, coceira nos olhos e a necessidade de esfregar os olhos várias vezes por dia. Por isso, mesmo que o mundo de hoje seja assim, estudo e diversão em frente às telinhas, é bom que os pais fiquem atentos e procurem tratamentos que vão desde ao uso de óculos à cirurgia. Agora você vai conhecer o trabalho de conclusão de um curso de uma jovem que conta a história de 6 religiosos. Ela transformou a história deles em um livro. Dá só uma olhada. Histórias de religiosos que dedicam suas vidas a Deus às vezes podem passar despercebidas, mas não para o olhar atento da Karina, quando precisou definir um tema para o livro-reportagem que seria o trabalho de conclusão de curso em jornalismo. Não teve dúvidas. Já trabalho na CNBB, trabalho, né, no meio religioso, então me veio a ideia de fazer reportagens com pessoas consagradas. Por que isso? No projeto a gente tem que justificar, trazer a relevância do tema. Então, o religioso, o padre, a freira, quando que ele é notícia para os meios de comunicação? Ou é quando é algo escandaloso, ou quando é algo extraordinário, quando algum faz um feito extraordinário, ou até se torna santo, como temos aí a irmã Dulce e outros. Mas no meio tem aí um batalhão de pessoas consagradas que estão aí fazendo a diferença na vida da igreja, na vida da sociedade e que não são falados. Não é interesse de notícia hoje. Foi assim que nasceu o livro Vidas Consagradas. Karina trabalhou 1 ano na produção do material, entrevistou 6 religiosos de várias localidades, mas para ela, uma das experiências mais marcantes foi com Dom Mário Antônio da Silva, bispo da Diocese de Roraima e segundo vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ir para a Amazônia, ir lá para Roraima, conviver 1 semana lá com Dom Mário Antônio, e eu tive a ocasião de ver um pouco da realidade dos migrantes venezuelanos que tem na cidade de Boa Vista, e também algo extraordinário assim para mim foi eu pude acompanhá-lo numa visita às terras indígenas da Raposa Serra do Sol, que é uns 300 quilômetros de Boa Vista. Então ficamos 4 dias, eu fiquei 4 dias acompanhando a visita dele a 7 comunidades dessas terras indígenas, do povo Macuxi. Então foi uma experiência assim extraordinária de ver como é a vida de um bispo missionário. Né? A Karina já terminou o curso, mas as lições que ela aprendeu ficarão para sempre. Para mim assim foi um grande aprendizado, perceber assim que a vida das pessoas que eu entrevistei, dessas 6 pessoas, em cada uma tem assim algo de muito divino, de muito simples e também de muito humano, né? Houve sim experiências com Deus, experiências extraordinárias, mas eles foram seguindo o caminho, né, e dando sentido a cada passo e como vivem hoje, né, tendo um sentido para suas vidas e na realização do seu trabalho nas mais diversas missões.
E o programa Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever a nossa programação no nosso canal oficial do YouTube, que está aí na tela para você. Nos encontramos amanhã aqui na TV Evangelizar. Tchau!